Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e normalmente, Dr. Rones, Dr. Nário, quem apresenta comigo é a doutora Maria Tereza Marianelli, só que hoje ela está viajando, é um desfalque aqui para a bancada. Vai meu grande abraço aí para a doutora Maria Tereza. Temos como pauta a advocacia criminal. Então, você que tem dúvidas do que o advogado faz, muitas vezes numa delegacia, questão de intimação e os procedimentos normais ali da prática jurídica, fique com a gente que nós vamos falar sobre tudo. E até mesmo eu estou curioso, eu dei uma olhada em algumas perguntas bacanas para a gente fazer. Eu que não milito na área criminal, fiquei em dúvidas em algumas. Então é bom que a gente aprende também, não é mesmo? Quem tiver qualquer dúvida, fique à vontade. O telefone é 99808-3421. Antes de eu passar a bola aqui para os nossos convidados, vamos dar uma olhada no trânsito da cidade. Aí a cabeça da ponte, quem sai de Linhares vai para Vitória, ou quem está vindo de Vitória, sul do estado, e chegando aqui no norte do Espírito Santo. Linhares linda demais. Vocês viram ali? Linhares está tranquilo hoje. Iluminada. O trânsito está tranquilo. Ali tava. Tem aquela outra câmera? Se tiver aqui, já mostra um pouquinho mais. Aqui. Tá um pouco mais congestionada. Um pouco mais congestionada, perto do próprio estúdio da Rede Cine Linhares. Quem vai, tem pessoas, mas aonde que é essa câmera? Quem está indo para o norte do estado, Conceição da Barra, São Mateus, Guriri, Jaguaré, Terra Boa, do Café, não é mesmo? Então, se você estiver no trânsito e nos ouvindo, fica a dica para ir tranquilo, deixa que o trânsito não tá fácil, as pessoas, muitas vezes a gente vê cada tragédia, não é? Como no caso daquela moça com a filha, essa semana em Vila Velha, que acabou sendo atropelada, foi atravessar na faixa, um carro parou. O rapaz avançou o sinal, né? Avançou o sinal. Então, assim, algo lamentável, tem que estar com muita atenção mesmo. Produção, volta pra gente que hoje conteúdo, papel do advogado na esfera policial. Quero saber tudo, mas antes, dá uma boa noite, Dr. Rones Bisinelli Batista. Isso é um aí. prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar com a gente aqui para falar de um tema tão importante. É um prazer todo meu poder participar e ajudar na medida do possível dessas informações importantes aí. Eu que venho da área da segurança pública, há pouco tempo eu me aposentei, eu tenho 33 anos na área da segurança pública, fui 7 anos da Polícia Militar, 4 anos do Corpo de Bombeiro e há 22 anos estava na Polícia Civil. Dia 15 de julho foi meu último dia na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Então, agora, esse novo desafio na advocacia aí, trilhando novos caminhos, e eu quero contribuir com a minha vasta experiência ao longo desses anos, agora também na advocacia. Não tenho dúvidas de que irá contribuir muito, e quando a gente tem bons profissionais, quem ganha, sobretudo, é a própria sociedade. Então, doutor Nário,
Dr. Nário Pandolfi, né? Apresentando aí. Para quem não conhece, apesar de que Dr. Nário, figura marcada aqui. Já tá na hora de pagar os boletos. Quem vem 3 vezes tem que pagar o boleto aqui do... Tô batendo ponto já. Aqui, um prazer recebê-lo mais uma vez. Que bacana que aceitou o nosso convite. E, assim, a casa tá sempre aberta. Fique à vontade quando tiver temas, tá, Dr. Rones? Um tema bacana, atual. Traz pra gente, porque a nossa missão, como a gente sempre fala aqui, para toda a sociedade, é levar informações que fazem diferença no dia a dia. Então, doutor Nário, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Muito obrigado, Thiago, mais uma vez, por esse convite. Hoje, um momento especial aqui, recebendo o colega Rones, que pouco tempo, né, na segurança pública, são 33 anos. Mais do que a sua idade, não é? Mais do que minha idade. Servindo a sociedade e hoje contribuindo também, né, na advocacia com a sociedade, que a gente tem sempre essa visão que o advogado está sempre em favor na esfera criminal do réu, mas o advogado também pode ser o papel ao lado da vítima ali. Sim. Então quero dizer que é uma satisfação estar aqui essa noite e vamos ter esse bate-papo aí para contribuir com a sociedade lianense. Eu vou pedir até para você já começar, doutor Nário, falando um pouco da sua trajetória, tá? Porque é bacana, você que é a terceira vez, mas tem gente que ainda não assistiu. Exatamente. Então é legal como é que você chegou até aqui, como é que foi a questão da faculdade, por que a advocacia criminal, eu sei que você está bombando e eu fico acompanhando. Tá acompanhando? Fico acompanhando. Antes só queria produção, Marcelo, quem tiver aí, manda o link do programa, por favor, aqui pro WhatsApp, pra gente caminhar pros grupos, por favor. Vamos lá, doutor Nário. Então, Thiago, minha trajetória no direito se iniciou desde a graduação, né? No qual meu foco foi sempre no concurso público. Não necessariamente na área da segurança pública, mas tinha um foco para concurso público. A partir do momento que eu tive uma experiência na Polícia Civil, no qual inclusive o Rones foi o meu superior lá dentro da instituição, partiu esse interesse, né, pelo direito penal, pelo direito criminal, e é a área que eu sigo preferencialmente, a gente fala no dia a dia, né? A gente não pode nunca delimitar, eu falo que uma área específica, mas a área preferencial minha partiu para a advocacia criminal. Então hoje eu falo sempre que a minha história no direito se iniciou principalmente por conta da Polícia Civil, apesar da gente hoje integrar a advocacia criminal no sentido de defender as pessoas que cometem os crimes, né? Bacana. Também você só esqueceu de mencionar da sua carreira de atleta, não é mesmo? Essa parte fica pra aí. De futebol, São Paulino. São Paulino. São Paulino tomou pode falar, não, cacete do Galo ontem. Foi 1-0, mas é considerado cacete. Morubis. Morumbi lotado. Lotado. Que vergonha. E o Atlético me mata nessas coisas, que eu tenho que acordar às 6 horas para praticar atividade física, então eu acordo 5h30, eu fico até meia-noite vendo. E depois você fica só o bagaço. Mas faz parte. Torrones, você falou um pouco da trajetória, 33 anos, muita experiência. Sei que você, o doutor, é uma pessoa muito querida, tá? Muito querida. Então a advocacia, assim, ganha um nome de peso e a gente precisa de bons profissionais com experiência, com ética, que de fato fazem uma advocacia de alto nível. Então, meus parabéns e fico muito feliz por isso. E assim, o que você entende que essa experiência ao longo dos 33 anos possa e como seria contribuir ali no dia a dia na advocacia? O bacana que o doutor Nário aí estava falando da experiência dele, ele foi estagiário na delegacia, no cartório, na parte de investigação onde nós atuávamos, e ele sempre foi uma pessoa muito combatente. E agora nós vamos unir a experiência, a maturidade de vida, não na advocacia, porque eu estou começando agora com muita humildade, mas igual você falou, precisamos de bons profissionais probo, honestos, e a gente vai unir agora a juventude do doutor Nário, né? Com a minha experiência, eu acredito que eu tenho muito a agregar com essa vasta experiência na segurança pública. Eu também venho da vida de concurso, estudei quase 10 anos como concurseiro,
e como concursado agora também, até pouco tempo, na Polícia Civil, eu estava dando aula de penal, processo penal para curso preparatório, inclusive alguns candidatos, aspirantes à vaga de policiais civis estão assistindo aí o programa. Eu queria até que depois passasse realmente o link para a gente poder passar para eles poderem assistir. Sim. Então, eu entendo que eu tenho muito a agregar nesse ramo de concurso público. Eu tinha um sonho, Thiago, de ser delegado da Polícia Civil. Então, eu passei em vários concursos para a segunda fase, passei para delegado da Polícia Federal, quis o destino, Deus que não desse certo, eu fiquei no teste físico, no TAF, e é interessante que às vezes a gente procura papirar, estudar e esquece da parte física. Eu estava me preparando, mas muito pouco do que era exigido, do que era necessário. E acabei ficando na natação por 2 segundos no teste de natação. Então, essa experiência no estudo de concurso público, não só na área penal, nós, como o doutor Nário falou, o foco vai ser o criminal, mas vamos atuar em outras áreas e eu acredito que todo o conhecimento adquirido ao longo desses anos, em especial aí, não só na segurança pública, como no estudo desse concurso, vai agregar em muito na advocacia. Bacana. E aí, doutor Nário, qual seria o papel do advogado criminal, criminalista na esfera penal? Vamos lá. A gente começa bem do início mesmo e vai depois para o inquérito policial. Exatamente. Tiago, a função do advogado, não só do criminal, né? Tem lá na Constituição que o advogado é essencial para a administração da justiça. Sem advogado não existe justiça. Por quê? Porque nada mais é do que o equilíbrio ali, né? Entre o Ministério Público, que é o órgão acusador, fiscalizador, a parte ali do advogado e a justiça, né, o poder judiciário. Então o papel do advogado, a gente pode falar que, especialmente no direito criminal, é resguardar os direitos daquelas pessoas que estão tendo ali um crime imputado para elas. Seja para absolver, seja para que ela também pague por aquele crime, mas de forma individualizada, com a pena justa para ela e não de forma desproporcional. Então, eu sempre costumo falar que o advogado criminal tem esse papel fundamental, tanto seja na esfera policial, na esfera judicial, de resguardar os direitos daquela pessoa. Senão, imagina, se não existe uma pessoa ali para, vamos dizer, abraçar e para resguardar aqueles direitos, infelizmente a gente sabe, né, que existe um excesso por parte de alguns órgãos, de algumas pessoas que integram esses órgãos, né? Exatamente. Quando a gente fala também da questão do advogado, criminalista e tudo mais, às vezes a sociedade compreende mal. Mas compreende mal porque acha que o cara roubou, e agora ele merece ficar preso o resto da vida, etc. Só que aí o cara roubou, só que você vai ver o boletim de ocorrência, tem o roubo, tem mais um monte de coisa que às vezes não foi feito. Não só um boletim de ocorrência, mas na acusação, no trâmite ali normal. Então você busca o quê? A justiça que seja feita. Se ele roubou, ele vai pagar por isso. Mas é só por isso. Exatamente. E se tiver provas suficientes, porque às vezes ele não roubou, mas acharam que foi ele. E não foi. Então, assim, o advogado, de fato, é para que tudo que está previsto na Constituição Federal seja aplicado na prática, independente se a pessoa tem dinheiro, se não tem, independente de qualquer tipo de crime, o que quer que seja, tem que ser punido da maneira na qual ali foi cometido qualquer delito. Não é mesmo, doutor Rony? E assim, Thiago, como o delegado de polícia, principalmente numa central de flagrante, é o primeiro garantidor do direito, como o doutor Nário falou, sem advogado não há justiça. E o advogado está ali justamente para resguardar os direitos fundamentais da pessoa humana contida na Constituição Federal. Eu sempre brinco que o ordenamento jurídico, ele gravita em torno da dignidade da pessoa humana. E você resguardar o mínimo. Se ele errou, ele vai pagar pelos crimes, mas igual você falou, só por aquilo que ele cometeu. E às vezes pelo fato do nervosismo, e é interessante que desde o início, como você falou, antes mesmo do inquérito policial, às vezes só uma simples intimação, o advogado esteja presente ali. Sim. Na defesa do seu cliente. Falando nisso, doutor Rones,
como funciona um inquérito policial. Por exemplo, eu fui intimado para depor na delegacia. Como que eu vou saber do motivo? Porque às vezes você não tem nem ideia, mas por que eu estou sendo intimado? Acaba que tem como fazer essa consulta de maneira prévia, antes de eu ir até a delegacia e estar devidamente munido do que necessário for para eu saber o que eu falo, como é que eu me comporto. Porque a sociedade, às vezes, fica nessa dúvida. A pessoa é intimada, mas tá, e aí? O inquérito policial ele pode ser aberto através de uma portaria do delegado de polícia, que toma conhecimento de um fato, começa a investigar através do flagrante delito ou por requisição do Ministério Público ou do juiz. A partir deste momento, vai se ouvir vítima, vai se ouvir testemunha, vai se produzir elementos de informação. A gente não fala em provas ainda porque não há o contraditório e ampla defesa. A gente fala que são elementos de informação. E às vezes a pessoa é intimada e ela não sabe do que se trata. Aí que entra o papel do advogado. O advogado constituído, ele vai lá, ele vai ter acesso a esses elementos de informação que já foram produzidos e estão no inquérito policial. Aqueles que estão em andamento não, são diligência sigilosa. E uma das características do inquérito policial é justamente o sigilo. Mas esse sigilo não está afetado ao advogado, que vai colher as informações, que vai buscar saber, até mesmo para poder fazer a defesa do seu cliente, entendeu? De que fato criminoso ele está sendo acusado, entendeu? Então, o papel do advogado é fundamental, ainda na fase do inquérito policial, que é ele que vai fornecer informações para o titular da ação penal, que é o promotor que vai oferecer a denúncia ou não, baseado no inquérito policial. Então, é de suma importância que ele tenha conhecimento do que ele está sendo acusado, entendeu? E até mesmo porque, né, doutor Inário, se ali nesse momento que é prévio, que está logo no início, a pessoa não estiver devidamente representada por um profissional, lógico, qualquer área, você tem que ter alguém que tem, não é só de experiência de anos atuando, não. Pessoa que é da área, que milita e tudo mais. Se não estiver devidamente representado, aquilo que você faz no início vai repercutir, vai te acompanhar, ou positivamente ou negativamente, até o final, até lá na justiça. Então você tem que estar bem ligado desde o início. Sem dúvidas, porque é normal que uma pessoa que não tenha instrução assim num processo criminal, na persecução criminal ali, né, que ela chegue perante um delegado de polícia, uma autoridade policial, ela fique nervosa, né? Então imagina, ela ser intimada sobre um fato que aparentemente ela pode ser a suspeita, né? E não tendo conhecimento dos fatos, não tendo uma instrução do que falar e do que não falar, sem dúvidas isso pode repercutir futuramente, principalmente em crimes dolosos contra a vida, né? Que a gente fala que são julgados no tribunal do júri. Por exemplo, se na esfera policial você dá um depoimento acompanhado de uma pessoa, de um profissional que não milita diretamente na área criminal, que não tem aquele conhecimento técnico ali que a gente costuma falar, e posteriormente em juízo você dá outro depoimento, já existe uma contradição ali entre o depoimento da esfera policial e da esfera judicial, e isso certamente vai te prejudicar posteriormente, caso você seja pronunciado e seja julgado perante a sociedade, porque no tribunal do júri não existe um juiz, né? Que existe o juiz-presidente, mas quem vai julgar a causa são 7 pessoas leigas da sociedade. São pessoas comuns que não têm um conhecimento necessariamente do direito. Então é de suma importância, né, esse acompanhamento desde o início no inquérito policial. Bacana. Você está fazendo júri? Faço júri, milito no júri. Eu sou fã de quem faz júri, acho top demais. Vai fazer, doutor Rones? Em breve, doutor Rones. Pretendo fazer. Eu ainda não fiz nenhum, mas tenho muita vontade de fazer. Me chame quando for fazer um. Puxando, com certeza. Eu quero puxando esse gancho, eu acho muito interessante também, tanto você abordou do Tribunal do Júri quanto o doutor Nário, às vezes se contrata um advogado para fazer o júri. Só que ele esquece aquela fase anterior, né, que é de toda a instrução na oitiva de testemunha, da vítima,
E às vezes o advogado, ele não tem um advogado constituído, é nomeado defensor público, ainda que vai ter uma defesa, porque senão o processo é nulo de pleno direito. Mas é interessante esse acompanhamento desde a fase policial, como você falou, aquele depoimento, as provas produzidas, esses elementos de informação vão repercutir, como você sabiamente falou, de uma forma positiva, de uma forma negativa. Então esse acompanhamento desde o início é de suma importância. Mas se Deus quiser, no próximo júri que nós estivermos presentes, você vai ser convidado. Estarei lá. Muito obrigado. Vou mandar um abraço aqui rapidinho para Shirley, que está em São Paulo acompanhando a gente. Luciana, Adriana, Cirilo estão lá na Argentina também acompanhando, inclusive já mandaram um abraço. E tem uma turma aqui Curtindo o friozinho de Bariloche? curtindo o friozinho de Bariloche. Pra galera mais jovem, Bariloche. Né? Bariloche. Mandar um abraço também para quem está acompanhando aí no YouTube, Comando Concursos, Patrício Barcelos, olha, a galera conhece vocês aí, tudo mandando. Professor Rones. Daniela Valadão, Marcília Sena, Ronalda Lamas, Adriana, Patrício Barcelos. Matheus, que é policial civil, professor Mineirinho, com certeza também ele deve estar assistindo Tá aí. firme e forte assistindo. Então um abraço a todos, obrigado. Fiquem aí, que é um minutinho, voltamos já com o segundo bloco. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Hoje o assunto é advocacia criminal, principalmente quando se trata ainda da fase de inquérito, lá dentro da delegacia. E que é muito bacana a gente abordar isso, porque todo mundo que passar por um processo penal vai ter que passar inicialmente por essa fase, né? Do inquérito, na delegacia, de investigar, de responder, para depois ir para o Ministério Público. O Ministério Público é isso mesmo? E aí sim para a Justiça, ver se vai ou não ser denunciado. Como o Ministério Público, ele é o titular da ação penal, se ele tiver elementos de informação, já, no primeiro momento, ele oferecer denúncia, ele pode fazê-lo. Não precisa nem passar pela delegacia. Isso, só que eu diria que 90% pelo menos dos casos, né, passa pela delegacia. Quando o próprio MP não requisita a instauração de inquérito. Aqui não é tão usual. No Rio de Janeiro, se lava primeiro um VPI que a gente chama, Verificação de Procedência das Informações. Baseada nessa VPI, se instaura ou não o inquérito. Porque o delegado, uma vez instaurado o inquérito, ele não pode arquivar, ainda que seja um fato atípico, ainda que não tenha elemento mínimo para depois o promotor oferecer denúncia. O delegado ele vai solicitar o arquivamento. Ele, por si só, ele não pode arquivar os autos do inquérito policial. Então, mas eu diria que, como eu falei, 99% passa na fase policial. Por isso essa importância de se ter um advogado constituído para que se possa acompanhar desde o início. E o advogado, Tonaro, consegue ter acesso a uma intimação policial? Teve uma intimação policial, como é que o advogado, a partir dali, como é que ele age? Então, no primeiro momento é o cliente, ele procurando esse profissional, né, o advogado vai até a delegacia, né, da Polícia Civil e vai ter acesso àquela intimação. Geralmente fica uma cópia, né, Dr. Rones, com a pessoa que é intimada, para que ela tenha ciência ali do horário, do local, tudo certinho. E do teor também ou não? O teor geralmente não consta. O correto é que pelo menos seja informado. Mas, caso ela não tenha essa informação, o advogado ele vai conseguir essa informação lá na Polícia Civil, certo? Geralmente, o mais correto é que já assine uma procuração com um profissional, pelo fato do inquérito policial ser sigiloso, apesar de em regra, qualquer advogado ter acesso, né, aos procedimentos, é interessante que seja feito isso. Então, ele vai até a Polícia Civil e ele vai ter acesso àquela intimação, né, e a motivação, o porquê que aquela pessoa tá sendo convidada, né, intimada a prestar depoimento naquele local. E eu falo convidada porque se essa pessoa integrar como suspeita, isso aí já a gente vai entrar nesse debate, ela não é obrigada, inclusive,
a prestar depoimento. Isso o Dr. Rones vai poder falar com propriedade para a gente também. Isso no caso do investigado, porque tem-se a máxima que se ele pode comparecer na delegacia e ficar em silêncio, não teria por que obrigá-lo, até alguns anos atrás, a condução coercitiva que a gente chama. Agora, no caso da vítima e testemunha, ela é obrigada a comparecer sim, sob pena de incorrer no crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, entendeu? Agora, o investigado, ele não é obrigado a ir. É de bom tom que ele compareça para ele prestar a versão dele, preferencialmente acompanhado de advogado, mas se ele não for, ele não vai ser conduzido coercitivamente. O delegado ele vai continuar com as diligências, com as investigações, no final vai fazer um relatório final, onde ele vai detalhar todas as diligências produzidas, os elementos de informação, a prova pericial contida, e ele vai indiciar ou não, baseado naqueles elementos que estiverem presentes, contidos lá no inquérito policial. Então, assim, doutor Rones, a pessoa foi, Deus me livre, eu fui, né? Eu vou falar, a pessoa foi intimada para comparecer à delegacia. Se ela não for, não é a vítima, não é a vítima. O investigado. O investigado. Se ela não for, se a pessoa não for, não vai dar nada, não vai preso. A pessoa pensa, pelo amor de Deus, tem dia, tem hora, se eu não for, será que eles vêm aqui me buscar? Que seria o caso da condição coercitiva. Não acontece isso. Então, tem que se ver se ele é um investigado. Como eu falei, a vítima e a testemunha, elas são obrigadas, sim. Alguns atos são previstos no Código de Processo Penal que não dá para se fazer sem a presença do investigado. O reconhecimento de pessoa é um deles, entendeu? Tem aquela máxima, ele não precisa produzir prova contra ele, assim. Exame de sangue e tal, não. Agora, há alguns comportamentos passivos que a gente chama, e o reconhecimento é um deles. Então, aí ele vai ter que ir lá. Mas ele não é obrigado a prestar o depoimento. Alguns elementos técnicos, como a qualificação, ele tem que falar, entendeu? Então, se ele não for, ele vai ser preso porque ele foi. Se ele tiver na qualidade de suspeito investigado, a gente usa até essa terminologia na fase policial, porque ele ainda não é acusado, porque não tem uma acusação formal. Então, ele é suspeito investigado. Aí sim, ele não é obrigado a comparecer, e uma vez comparecendo ele pode permanecer em silêncio, mas aquela fase inicial, que é a qualificação, se tem, porque o Código de Processo pede, né, se tem filhos, se tem deficiência, no caso de prisão, quem ficarão esses filhos, isso aí ele tem que responder sim, ele é obrigado. Entendi. Doutor Nairo, a pessoa foi intimada para comparecer à delegacia. O Dr. Rones disse que preferencialmente é bom ir com advogado, até mesmo um advogado da área, especialista, até porque tudo que ela falar vai acompanhar ela até o final. Exatamente. Mas assim, ela precisa, a pessoa foi intimada, a pessoa tem que ir para a delegacia com o advogado, ou ela pode ir sozinha? Não, ela não é obrigada a ser acompanhada de um advogado. A gente sempre fala que é interessante que ela tenha um acompanhamento profissional. Contudo, ela não é obrigada a ter um acompanhamento. Se ela quiser lá ter conhecimento dos fatos, saber o porquê que ela está sendo acusada, ela, da própria vontade, ela pode dar sequência e prestar o depoimento dela sem nenhum problema. E esse depoimento, doutor Rony, sem advogado, vamos supor, não vou pagar advogado, não é que eu não vou pagar advogado, me chamaram para lá, a pessoa foi, não é? Chegou lá, acabou que ela falou demais. E depois ela diz para o advogado que não foi bem daquela forma que aconteceu. Não disseram. Eu não milito na área criminal, tá? Então, assim, talvez essa dúvida que eu tenho também das pessoas que estão nos assistindo. Eu não sabia que eu poderia ficar em silêncio, por mais que o delegado tenha falado. É obrigado a advertir. No caso do delegado, a pessoa que está promovendo o interrogatório, ele é obrigado a dizer que a pessoa... pode ficar em silêncio. Isso. Mas ela fala que acabou que ninguém disse. E que ela falou coisas que na verdade não aconteceram, ela estava nervosa, etc. Aquilo ali pode ser invalidado porque não estava na presença do advogado?
Não, veja bem. Se tiver o advogado constituído, isso foi até disciplinado na lei de abuso de autoridade. É de bom tom, né, que o delegado ele marque antes mesmo o interrogatório, ele combine com o advogado. Mas vamos supor que na hora marcada o advogado não se faz presente. O delegado não é obrigado a adiar se não houver uma justificativa, pelo simples fato do advogado não ter aparecido. Por isso, uma fala interessante quando você falava do especialista na área criminal, por causa disso. Porque tem várias áreas da advocacia, assim como a medicina, que tem as suas especialidades, é importante que o advogado, na área criminal, ele acompanhe, porque ele sabe como fazer e como proceder. Agora, se não foi advertida, lá na frente você pode alegar. A gente não fala nulidade no inquérito policial, porque o inquérito policial ele não contamina a ação penal. Mas são irregularidades, eu digo que hoje o advogado criminal de uma defesa de 10 laudas, ele vai bater 9 laudas em nulidades no sentido, como eu falei, irregularidades praticadas no inquérito policial. Você entra no mérito se ele é culpado ou inocente. Então, você ter essas nuances é de suma importância, que lá na frente você vai alegar. Agora, se a parte foi lá, desacompanhada, desassistida e falou coisa, depois ele não pode falar que ele inventou, porque ele não foi coagido, a não ser se ele prova que houve uma coação, que mas foi tinha um torturado. profissional do direito ali também. Isso, mas eu digo assim, quando ele está sozinho. Quando está sozinho. Quando está sozinho. Ele pode chegar lá na frente, eles me obrigaram. Então, tem que ver, né? Como que se deu, como que aconteceu, até mesmo porque hoje os policiais civis, eu estou falando da polícia civil, né? Mas assim como a polícia judiciária é não só a polícia civil, como a polícia federal. São profissionais capacitados, pessoas que têm curso superior. E tem fé pública também. Tem fé pública. Então, muitas vezes, assim, não é inclusive, alegar. o depoimento é filmado. Hoje a maioria dos depoimentos são filmados, então não dá para, fui torturado, fui pressionado. Por isso a importância de você estar assistido com um advogado. Por isso a importância que eu falo isso, até porque a gente escuta de tudo. Não é? Então, assim, se a pessoa às vezes vê uma oportunidade de se safar de algo, ela fala, inventa, e ali só que tem que lembrar, isso aí, a autoridade pública tem fé pública. Exatamente. Então você parte do princípio que de fato foi tudo feito da maneira adequada como manda o figurino. Não é se você alegar como se tudo que você falasse ali, né, não pode falar acusado, o suspeito, o investigado, né, tudo que ele falar que vai ser levado. No geral a gente fala, são termos técnicos que a gente... o professor Rogério Sanches, que dá aula de penal, processo penal, quando o suspeito investigado ou na fase da ação penal, o próprio acusado, ele fala que ele apanhou, que ele foi torturado, geralmente ele, até mesmo pela função que ele exerce como fiscal da lei, ele noticia a corregedoria para que tome as providências devidas. Só que isso é muito importante e sério. Ele falava assim, não porque eu não gosto da atuação policial. Não, porque se a parte que está alegando isso, ele não provar, ele vai receber um processo por denunciação caluniosa que é de 2 a 8 anos. É mais grave do que o crime de furto, que é de 1 a 4 anos, estelionato, que é de 1 a 5, entendeu? Então, não é só alegar, você falou, tem que alegar e provar. Tá certo, é isso mesmo. Doutor Nário, agora a pessoa recebe uma notificação e ela está lá na Itália, viajando com os amigos, familiares. O que ela faz nesse momento? Então, Thiago, existe a possibilidade, né, de ela entrar em contato, inclusive, com um profissional, para que esse profissional ele vá na Polícia Civil, dando um exemplo aqui da esfera policial, né, vai na Polícia Civil ou num próprio IPM, né, que a gente fala, o inquérito policial militar. Então, existe essa possibilidade do profissional lá informar que aquela pessoa está viajando, que ela não se faz presente por conta disso, para que justifique, né? E posteriormente marca uma data para ela comparecer e prestar o depoimento dela, já com as informações, inclusive, referente do que se trata. Porque parece que o advogado criminal só atua para o suspeito investigado. Como bem disse o doutor Nairo aí, às vezes é vítima, às vezes é testemunha, e se ela não justifica, ela pode incorrer no crime de desobediência. Entendi. Que aí ela tem a obrigação de estar lá presente, a vítima ou a testemunha. E aí, se ela é formalmente intimada, ela se esquece, por exemplo, que ela vai viajar, e naquela data marcada ela não comparece,
tem esses meios, né, para a gente informar a autoridade. E outro detalhe importante que às vezes passa despercebido. As pessoas pensam que o crime de perjúrio, falso testemunho, é ir na frente da autoridade policial ou judicial e mentir. Mas não é só isso. Existe calar a verdade. Ela sabe de algo e se omite. Também incorre no crime de falso testemunho, entendeu? Exatamente. Então, Agora aqui, essa intimação que a pessoa recebe tem que ser pessoal, ou deixou ali na portaria do prédio que ela mora, tá tudo certo? alguns requisitos mínimos essa intimação tem que ter. Eu até elenquei aqui porque a gente não possa esquecer. A identificação da delegacia de polícia que expediu o documento, o número do inquérito policial, processo ou ordem de serviço, o nome e assinatura do escrivão, do delegado de polícia, o preenchimento correto de seu nome, o endereço, o local, para que ela, hoje, geralmente é feito pessoalmente, o policial civil vai até a residência, até o local de trabalho dessa pessoa para ser intimada, como pode ser feito por e-mail, como está se fazendo muito também, até pela falta de recurso humano, por WhatsApp. Você tira uma foto da intimação e manda a pessoa. Só que tem essa questão também da pessoa achar que é uma intimação falsa, que é golpe, que tem muito estelionatário. Vem acontecendo muito? Muito. Aqui na cidade de Linhares, por exemplo, processos já em andamento, que a pessoa tem uma causa na justiça com determinado advogado, às vezes até se passando pelo advogado. Então isso é muito sério. Por isso, a importância de se averiguar a veracidade dessas informações. Essa semana mesmo eu fui demandado por um colega que a filha dele foi intimada para uma audiência online da Polícia Federal em Vitória. E ele mandou para mim, falou, está preenchendo os requisitos, né? Geralmente, tudo leva a crer que isso aí não é o golpe de fato. A pessoa é arquiteta, entendeu? Ela realmente fez o serviço, então nós vimos assim que as informações tinham procedência, né? Tinha um mínimo de verossimilhança, entendeu? Entendi, bacana. Então tá bom, a gente passa rápido demais. Muito rápido. O bate-papo é muita bom, informação. é um tapa. Fui olhar aqui no ponto eletrônico, Tiago, tá na hora de chamar o intervalo. Então, nós vamos lá, fiquem com a gente, porque o terceiro e último bloco, nós vamos mencionar alguns temas também do dia a dia que são importantes, e a um minutinho voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e também ao vivo e a cores no YouTube. Hoje nós estamos falando sobre a área criminal, principalmente dentro da delegacia. E quando a gente fala dentro da delegacia, tem o direito da vítima, não é? E nesse caso, quais são os direitos da vítima em casos de intimação policial? É importante salientar aqui, principalmente no intervalo a gente estava até comentando aqui, principalmente a vítima de crime sexual. Ela já passou por todo um trauma vivenciado e, sempre que possível, a lei de abuso de autoridade também veio disciplinar isso aí, para a vítima não ser retimizada. Ou seja, passar de uma forma desnecessária para todo aquele trauma vivenciado. É importante que ela relate, dê detalhes, principalmente quando não se tem uma autoria conhecida, sim, mesmo que tenha autoria conhecida, para produzir os elementos de informação que vai ensejar uma suposta condenação futura do acusado. Mas o procedimento ele não pode ser desnecessário ou ficar, a pessoa que está atendendo, ficar com brincadeira desnecessária, porque é preciso evitar esse trauma que já foi sofrido pela vítima e ela desnecessariamente tenha passado e tenha que reviver toda aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento de novo, entendeu? O nosso especialista aqui na criminologia, aqui, professionário aqui, vai falar mais alguma coisa nesse sentido aí. Exatamente. Geralmente a gente tem conhecimento, né? A gente visualiza que eles escolhem um profissional, principalmente um psicólogo, para que acompanhe aquele depoimento, né, daquela vítima, que no caso específico de crimes sexuais, ela seja ouvida uma única vez.
tanto na esfera policial quanto na esfera judicial. Nessas duas esferas unidas, ela vai ser ouvida uma única vez. Por quê? Para que ela não revivencie aquela situação constrangedora, que ela não vire vítima novamente, né? Então, dessa forma, o Código de Processo Penal e toda a legislação veio se atualizando por conta dessas situações, por conta do constrangimento, né, que acontece, inclusive pela Lei Mariana Ferrer, né, que aconteceu um caso de certa forma, perguntas invasivas para a vítima. Então, isso tudo confirma o quê? Que a vítima, desde da fase de inquérito policial, ela tem a voz, ela pode, inclusive, ser acompanhada de um advogado, né? Para que o advogado, junto com o sistema de justiça, produza provas também, porque a gente tem essa visão que o advogado ele só vai defender. Mas não, ele pode ser contratado para que ele trabalhe juntamente com o sistema de justiça, produzindo provas também dentro daquele inquérito em favor da vítima. Então é de suma importância essa atuação e que tenha também esses profissionais em favor da vítima para que tenha a justiça sendo feita naquele caso. Bacana. E o menor de idade que recebe intimação policial, quais são os direitos dele ali? O que acontece quando, primeiro, até precisa intimar um menor de idade? Como é que se faz essa intimação? Para que é mandado? E depois, qual o procedimento ali do próprio menor para ir até a delegacia? Pois seja na qualidade de testemunha, seja como na qualidade de suspeito e investigado. No caso, o menor ele não pratica crime, ele pratica um ato infracional. Sim. E essa intimação ela é dirigida ao responsável legal. O pai ou a mãe tem que estar acompanhando. Na pior das hipóteses, é nomeado um tutor, um curador, dependendo, às vezes é maior de idade, mas a pessoa tem esquizofrenia, não está bem das suas faculdades mentais, aí é nomeado um curador, porque quando é maior, incapaz, um curador, quando é menor, um tutor, para que presencie todo aquele ato que está sendo feito, assine junto com esse menor, para depois não se alegar nenhum tipo de irregularidade lá na frente. Mas tem que ter um responsável legal para acompanhar. Às vezes, por vezes, a polícia se depara com essa situação do menor infrator e às vezes não acha um responsável, entrega ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai buscar os responsáveis para que possa fazer a entrega deste menor. Porque o menor ele só vai ficar apreendido quando for um ato violento, que envolva violência ou grave ameaça. Por exemplo, geralmente no tráfico de drogas, no fato análogo ao tráfico de droga, o menor ele é reintegrado à família. O entendimento do STJ é que por mais de 3 vezes que aquele menor tenha sido apreendido pelo tráfico de droga, aí sim ele vai ser internado. Num primeiro momento, a internação provisória de 45 dias, e o menor ele só pode ficar, ainda que tenha uma sentença condenatória, no máximo 3 anos. Entendeu? Então, no máximo 3 anos, independente do crime, doutor Nairo? Então, essa questão gera uma certa controvérsia, né? E a gente fala que existe duas fases aqui, a maioridade, né, acima de 18 anos, só que em alguns casos, inclusive o Dr. Rones pode confirmar isso depois, aquela pessoa ela pode ficar um pouco mais de 18 anos, né, quando tem aquela condenação pelo ato infracional análogo, que fica até os 21 pelo menos, né, que é a menoridade relativa, né, que isso é considerado pela legislação lá da criança e do adolescente. Então, de algumas formas, isso é relativizado a depender do crime que aquela pessoa, que aquele menor, né, no caso, praticou. Pode se estender, vamos assim dizer, um pouco, mas em regra são por esse período de 3 anos. Por exemplo, 17 anos e alguns meses, então ele praticou aquele crime violento de homicídio, pode ser que ele fique com aquela internação por um período um pouco superior. Agora, a nossa legislação ela é falha. O ECRIAD, ele falava SIECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas hoje fala ECRIAD. Ela é falha, ela é uma das mais completas do mundo, mas em compensação tem algumas falhas. O que eu aponto como falha? Vamos supor que esse adolescente ele foi condenado a uma sentença, 3 anos, por homicídio, por exemplo.
Só que se ele ficar foragido e ele só vier a ser apreendido ou preso, né, pela idade, depois de 21 anos, ele não vai mais cumprir nem os 3 anos. Nada. Nada. Exatamente. É brincadeira um negócio desse. Eu, particularmente, também não absurdo. concordo. Eu acho que ele deveria pagar pelos seus atos, mas se for pego acima de 21 anos, ele não vai cumprir sua pena. E lembrando que os 3 ele já estava super no lucro. Não é? Com certeza. Por um Pelo fato homicídio, de dependendo, se fosse assim, se fosse um maior de idade, às vezes 15 anos, 20 anos. Pra você ter ideia, homicídio simples de 6 a 20, homicídio qualificado de 12 a 30. Então, o menor, mesmo no caso de homicídio, um crime violento, barro, é no máximo 3 anos, e se for pego após 21 anos, nem Não é isso ele vai nada. cumprir. Isso aí. Nesse país não, pai é uma mãe. Vamos lá. Agora olha aqui. Bate-papo bom, passa rápido mesmo, isso eu falo porque é perceptível todas as vezes que a gente consegue fluir bem, ter boas informações e de fato levar essas informações para a sociedade de forma didática. Por isso que eu estou com 2 professores aqui, não é à toa. Mesmo, doutor Rones, foi um prazer ter você com a gente aqui. Fique à vontade para voltar quantas vezes quiser, porque o nosso programa precisa de bons profissionais de fato que se dedicam à causa, que saibam ter até mesmo uma didática para explicar para a sociedade e para mim mesmo, que para mim foi uma aula. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de mandar um abraço fraterno aí para os meus amigos, familiares, os concurseiros aí do Comando Concursos e demais alunos que estão presentes. Mandar um abraço especial à minha esposa, minha filha que está lá nos Estados Unidos, lá em Springfield, em Missouri, está assistindo a gente aqui. E eu gostaria de mandar um recado especial para essas pessoas que estão se preparando, Thiago, para o concurso, principalmente da área de segurança pública, mas o concurso público como um todo. Eu sempre falo com eles que não é estudar para passar, é estudar até passar. Se você ainda não conseguiu aquilo que você quer, fazendo com garra, com determinação, sendo resiliente, ele vai chegar até o almejado cargo público que eles almejam. Eu falo por experiência própria, vários concursos, várias aprovações. Só que eu cheguei numa hora que eu falei assim, não quero mais isso para minha vida, o tempo urge, o tempo passa muito rápido. E eu abracei essa causa agora na advocacia. E é isso, um abraço a todos. Muito feliz de poder estar aqui. Isso aí, muito obrigado e seja muito bem-vindo. A advocacia te recebe de braços abertos. Doutor Nairo, obrigado mais uma vez também por estar aqui, por compartilhar conhecimentos, ter essa boa vontade de dedicar o tempo para vir conversar, falar sobre pautas, o que é interessante ou não a gente trazer aqui para a sociedade. Então, assim, fique sempre à vontade, a casa é sua, meu querido. Muito obrigado, Thiago. A satisfação, mais uma vez, estar aqui presente para falar de direito, né, para a sociedade linharense. Hoje, em especial, com a presença do Dr. Rones, aí, que... Vai pedir música 3 vezes já? Vou pedir música, terceira vez. Vai pedir o grelo? O grelo agora é o top das paradas, né? Dr. Rones aí que serviu a sociedade ao lado da segurança pública por 33 anos, né? É uma vida dedicada à segurança pública, então eu falo que a gente tem a honra hoje de ter ele ao lado da advocacia. E aos colegas que estavam acompanhando, sejam profissionais do direito, aos colegas que estão estudando aí para concurso, um grande abraço para todos vocês, a galera do Comandos Concursos aí, né? Aí. Pô, muita gente mandou abraço, tá? O professor Mineirinho, professor Mineirinho que botou uma carga dentária agora, o homem tá sorrindo para o homem é só sorriso. Todo mundo. É só sorriso. Então, Thiago, só para finalizar, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tá ótimo, estamos aqui, casa aberta para vocês voltarem sempre. Tá bom? E obrigado a todos que ficaram até o final, de nos terem dado esse privilégio. Podem mandar sugestões. O telefone é o 99808-3421. Nossa missão é levar informações de qualidade sempre. Tá bom? Lembrando, amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente. E o bate-papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é da lei. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.